Diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro. Esses são alguns dos talentos de Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, o Vinícius de Moraes, o grande mestre das artes do Brasil. Não é à toa que o Carlos Drummond de Andrade certa vez disse: "Eu queria ter sido Vinícius de Moraes". Hoje eu converso com Gilvan Procópio Ribeiro, professor e pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irá nos falar um pouco mais do poetinha, como Vinícius costumava ser chamado. Tudo bom, Gilvan? Seja bem-vindo ao programa Curto-Circuito. Bom, Gilvan, Obrigado, esse ano, 2013, é comemorado, é homenageado o Vinícius dos 100 anos de nascimento. Afinal de contas, quem foi Vinícius de Moraes? É uma pergunta que a gente podia levar o programa inteiro para responder. Porque Vinícius é uma figura tão polimorfa, tão variado, tão capaz de fazer coisas muito diferentes, que você definir Vinícius sucintamente é quase impossível, né? Você vê a própria vida do Vinícius, né? Vinícius tem uma formação católica, em colégios católicos. Os primeiros livros de versos dele são marcados por um tom até místico, né? Uma posição meio conservadora. Mas também alguma coisa misteriosa? Teria esse lado misterioso do Vinícius? Talvez sim, talvez sim. Mas depois ele muda radicalmente. E o envolvimento dele com a canção desde muito cedo, né? As primeiras composições dele datam de 1928, mas ele se torna famoso, conhecido mesmo no cancioneiro brasileiro, a partir do final da década de 50, início da década de 60 e tal. Quando começam também as grandes parcerias deles, com Antônio Carlos Jobim, etc. Foi diplomata, por necessidade de sobrevivência durante um certo tempo. Havia uma certa incompatibilidade entre o exercício da diplomacia e a vida boêmia que ele levava como músico, como cantor. Ele é conhecido, né, naturalmente, até no mundo inteiro, como grande boêmio, né? Exatamente. E, além disso tudo, de ser poeta em livro, de ser poeta na canção, ele foi dramaturgo. Escreveu 2 peças de teatro, Orfeu da Conceição e Cordélio Peregrino. A mais conhecida é Orfeu da Conceição, né? Que até se transformou num filme, né? Transformou num filme que concorreu ao Oscar, inclusive, né? Um filme feito por franceses, aqui no Brasil. E o filme é muito bom, E que lança canções que são canções que consagraram praticamente Vinícius aí na parceria com Antônio Carlos Jobim. Fala um pouquinho dessa parceria, né? Que os dois se uniram na década de 60. Né, que se conheceram e a partir daí eles começaram a desenvolver, inclusive, músicas, poesias, enfim. Eles fizeram um trabalho em conjunto, até que mais tarde culminou no sucesso até do próprio Tom Jobim. O Jobim era ainda muito jovem quando o Vinícius conheceu. O Vinícius já era um pouco mais maduro. E se estabelece uma espécie de simbiose entre os dois, de tal forma que você não sabe onde começa a participação de um na parceria, onde termina do outro. Tal o processo que os dois estabelecem entre eles. Uma amizade pessoal que se estende para uma amizade poético-musical, né? E que rendeu coisas belíssimas. Algumas das canções mais belas do cancioneiro brasileiro são produzidas em parceria pelos dois. Inclusive a canção mais tocada no mundo inteiro desde que ela foi feita, que é a Garota de Ipanema. É conhecida, né? Do filme, é tema de filmes, etc. Né? Aí já foi feita uma pesquisa aí, é a canção mais tocada no mundo inteiro, desde a sua feitura. Inclusive cantada em outras línguas, com outras significações, né? Você vê que nem Frank Sinatra resistiu, né? A tentação de gravar a Garota de Ipanema. Um pouquinho diferente na significação da nossa, mas vai lá, tudo bem. Então é uma parceria muito frutífera, né? E praticamente dura até o fim da vida do Vinícius. Não era necessariamente, eles não tinham que estar juntos para fazer a composição. Vinícius podia fazer a música, um pedaço da música, mandar para o Tom Jobim para pôr letra, ou vice-versa, né? Então é uma parceria bastante frutífera, que dura praticamente até o finamento dos dois. Né? O Vinícius, infelizmente, nos deixou em 1980. Né? Isso já são cerca de 34, 33 anos. Até aquele período, né, início da década de 80,
O estilo musical, o estilo poético do Vinícius foi divulgado e as pessoas assumiram, inclusive grandes poetas. O próprio Vinícius, o caso do Drummond de Andrade, muitos assumiram o estilo do poeta. Mas onde ele mais militou foi na Bossa Nova, que é um dos idealizadores da Bossa Nova, do estilo Bossa Nova. Uhum. Como é que foi esse período dele como bossista? Olha, vamos pegar aqui uma questão. O Vinícius vem de uma tradição da poesia escrita, da grande poesia escrita, e aqui eu faço um parênteses para comentar uma entrevista do próprio Vinícius, que está num documentário produzido sobre ele, em que ele diz que o João Cabral vivia enchendo a paciência dele, ele era muito amigo do João Cabral. O João Cabral dizia assim: Vinícius, você com seu talento, se você tivesse a minha disciplina, você seria o maior poeta brasileiro de todos os tempos. E o Vinícius, na entrevista, disse assim: o João Cabral fica enchendo a minha paciência, aquela dor de cabeça lá. Se eu tivesse aquela dor de cabeça dele, eu não escrevia nada. Né? Porque o João Cabral é famoso, entre outras coisas, por ter uma dor de cabeça crônica, que não havia aspirina no mundo que curasse. Né? Consultou especialistas no mundo inteiro e nada. Então é muito interessante isso, porque o Vinícius vem de uma poesia em verso, numa tradição metrificada e rimada, não é? Que ele executa à perfeição, não é? E ele leva essa capacidade, esse instinto do verso escrito para a canção. E aí o fato dele trabalhar muito com poesia metrificada e rimada facilita o trânsito, porque o ritmo da música vai se encaixar quase naturalmente na métrica e na rima. E aí ele produz peças memoráveis, né? Quase todo mundo já ouviu e grava aí, até sem saber que é do Vinícius. Se você quer ser minha namorada, né? Que linda namorada você poderia ser. É coisa quase que flui, né? Parece que aquilo ali está sendo dito simplesmente naquele exato momento. Né? Na verdade é um trabalho artesanal enorme, né? Que exige paciência e tal. O Vinícius já fazia letras de música antes e compunha também, porque ele tocava violão desde muito cedo, né? De alguma forma, isso tem uma relação genética com o pai e a mãe dele. O pai era violonista e a mãe cantora, né? Então ele tem a hereditariedade musical. Já tem de dentro de casa. E ele tocava violão também, muito bem. Então. E tem um aspecto na relação do Vinícius também com a canção, que é o aspecto de romper, principalmente a partir da Bossa Nova, não é? Que a Bossa Nova é um movimento que se faz por partes, não é? Ela tem uma tradição ancorada na própria música popular brasileira, dos anos 30 até os anos 50, é uma tradição relegada a um segundo plano, mas que ela existe. E a relação que se estabelece muito forte da música popular brasileira, do samba, que é uma relação que hoje é aceita com tranquilidade, na época colocou muita polêmica, com a marcação rítmica do jazz, né? E a forma toda peculiar do João Gilberto cantar as canções. Então são a confluência de vários elementos diferentes. O jazz influenciou muito, né? O estilo, o gênero jazz influenciou muito o trabalho do Vinícius? Eu diria que sim. O Vinícius morou algum tempo nos Estados Unidos, né? E era aficionado do jazz, e acredito que tenha marcado isso aí, não de forma absoluta, quer dizer, continua a ser samba. Tá? A obsessão do João Gilberto no momento que a Bossa Nova é feita, e ele é que lança alguns sucessos do Vinícius com Tom Jobim, inclusive Chega de Saudade, não é? Que se torna famoso nacionalmente na gravação do João Gilberto, mas o João Gilberto queria recuperar o samba-samba, porque aí a grande questão, o samba, principalmente nos anos 40 e 50, ele tornou muito aquele sambão de dó de peito, né? Orlando Silva, Chico Alves, aquele né? Com acompanhamento orquestral que abafava até o próprio ritmo característico do samba. João Gilberto quer recuperar isso, mas a marcação, negócio que os músicos eles chamam de sístole, né? Uma certa quebra na marcação, na entonação rítmica,
vai fazer a diferença, porque aí tem aproximação com o jazz. Tá? O que não é despropositado. Quer ver, tem estudos aí que falam de uma cultura do Atlântico Negro, uma cultura que é resultado do cruzamento dos elementos africanos, elementos culturais africanos, com elementos culturais característicos aqui das próprias Américas. Entre essas fusões do Atlântico Negro está o jazz, como está o samba, né? E diversos outros ritmos aí espalhados, desde a América do Norte até a Argentina. Gilvan, vamos dar uma guinada no lado poético do Vinícius. Eu queria saber, o Vinícius era considerado um homem machista, não é? Até em termos da sua vida pessoal. Foram 9 casamentos, não é? Fala um pouquinho sobre esse lado do homem Vinícius de Moraes. Olha, eu não diria que ele era machista, não. Talvez dentro dos padrões de época, não determinado momento ele fosse próximo de algo que a gente pudesse considerar machista. Vinícius era substancialmente um adorador de mulheres, e absolutamente sedutor. Há casos que se contam sobre o Vinícius e que ele teria terminado um dos relacionamentos dele, um dos muitos relacionamentos dele, né? E estava triste, desgostoso, e aí encontrou-se com um amigo num bar. Um amigo era, se não me engano, o Rubem Braga, e estavam conversando e sentou-se uma moça na mesinha do lado. O Vinícius falou: quem é ela? Ela falou: é fulano de tal. O Vinícius chegou-se a ela, conversou durante uns 10, 15 minutos, levantou com a moça pela mão e falou com o Rubem Braga: vou casar com ela. Saiu e casou. Então é uma figura extremamente sedutora. Eu não consideraria uma atitude dessa machista. É uma atitude antes. E sim poético, né? É poético. Você vê, os grandes poemas do Vinícius são poemas de exaltação da figura feminina, não é? Que são considerados, né? No Brasil, existem 2 poetas que se referem a uma mulher de uma forma muito especial, que é o Vinícius e o Chico Buarque, né? Que também tem um tratamento diferenciado com relação à mulher brasileira. Qual era esse tratamento que o Vinícius colocava nas músicas, nas letras, nas poesias dele? Olha, é um envolvimento enorme. Claro? Aquele famoso soneto do Vinícius, em que ele diz que o amor que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto duro, a coisa é mais ou menos essa. Quer dizer, o Vinícius buscava, na verdade, um amor quase impossível. Se você pega um poema dele, como por exemplo Receita de Mulher, a mulher de que ele escreve a receita ali, ela não existe, a não ser no imaginário. Então eu tenho a impressão que o Vinícius perseguiu constantemente essa mulher, que ele conseguia construir nos seus versos, mas que na vida real, na prática do cotidiano, não realizava nunca. As relações do Vinícius, elas chegavam a um ponto que elas empacavam, elas não iam para frente. Parece que a coisa, o encantamento inicial se desaparecia e ele aí ia buscar o encantamento de novo em outro lugar. E assim foi, a vida inteira. É o estilo do Vinícius, né? É o estilo do Vinícius. Gilvan, daqui a pouco a gente volta para bater mais um papinho, que tem muita coisa que eu quero saber sobre Vinícius de Moraes. O Curto Circuito volta já já. Voltamos com o Curto Circuito e no programa de hoje eu converso com o professor e pesquisador Gilvan Procópio. Gilvan, nós estamos falando muito da vida do Vinícius, né, no seu lado poético, mas essa história dele começou aos 19 anos, quando ele lançou o seu primeiro livro, em 1933. De lá para cá, como foi essa trajetória, em linhas gerais, como foi a trajetória do Vinícius e transformar o Vinícius no que ele foi e que sempre será até hoje? Olha, Vinícius tem uma habilidade na construção do verso que talvez só encontre paralelo na literatura brasileira do século XX, na poesia do Manuel Bandeira. É uma habilidade enorme de fazer com que na concisão de um verso decassílabo, às vezes octossílabo, caberem mundos inteiros, né, de expressão, de celebração. Eu diria que, antes de tudo, quer dizer, mais do que a questão da forma,
O Vinícius é realmente um poeta que celebra permanentemente a vida e o amor. São as duas grandes tônicas da sua poesia. Você vê que mesmo quando ele faz a peça em versos, Orfeu da Conceição, ele retoma um mito grego de Orfeu e Eurídice, não é? Orfeu que conseguiu descer ao inferno para tirar Eurídice de lá, transpõe isso para o Rio de Janeiro. Mesmo aí ele está trabalhando com essa questão, é a celebração da vida, é a possibilidade de você descer ao inferno para tirar de lá a amada e o amor intrincado nisso aí também, né? E tem uma articulação enorme do Vinícius, esse é um aspecto que a gente não pode deixar de falar, que com a parceria que ele estabelece num determinado momento com Baden-Powell, né? Eles vão criar aquilo que alguns chamaram, eu acho que meio bobamente, de afro-samba, né? Pegando as raízes lá mais africanas, nas estadias que fizeram pela Bahia, não é? E aí introduzindo inclusive berimbau dentro da marcação da própria canção, enquanto tal, e fizeram uma coisa muito específica, né? Introduzindo orixás dentro da música e tal, e que alguns consideram uma incursão muito bem sucedida pelo mundo da cultura africana trazida para cá, a cultura especificamente negra, né? Que rendeu frutos assim muito interessantes e muito significativos, apontando uma direção diferente para a música brasileira, né? De alguma forma, Vinícius com seus parceiros, ele antecipa, ainda que embrionariamente, certos aspectos que depois vão ser desenvolvidos por músicos já dos anos 90, já terminando o século XX. Né? É uma trajetória muito interessante isso aí. Isso é, na verdade, muito rico de estudar, mas muito cheio de desvãos, né? Caminhos e veredas mesmo. Né? Eu orientei recentemente uma dissertação de mestrado, pegando a música brasileira ao longo do século XX até chegar à Bossa Nova, e é uma multiplicidade de coisas, rapaz. Quando chegou na hora da defesa, o outro arguidor disse assim, você esqueceu disso. Porque é tanta coisa. Que é quase impossível, né? Você fazer uma abordagem geral e completa. Exatamente. Né? Exatamente isso aí. Gilvan, eu queria conhecer, tirando um pouquinho desse lado do poético do Vinícius de Moraes, eu queria falar um pouquinho do lado político. Não é? Em princípio, né, naquele início de carreira, até durante a juventude dele, o Vinícius de Moraes politicamente era considerado de direita. E mais tarde se tornou, né, mudou a sua forma de pensar e passou a ser considerado como de esquerda, homem de esquerda. Que mudança foi essa? Olha, é uma mudança que acontece com muitos intelectuais na trajetória deles no século XX do Brasil. Porque você tem um movimento católico organizado nas décadas de 30 e 40 que se faz muito forte para fazer frente ao comunismo, que parecia ser uma ameaça naquele momento. E esse grupo, que inclusive era muito variado, se reuniam com frequência no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, eles tinham posições próximas do integralismo, essa versão brasileira do nazifascismo europeu. Aí, não só Vinícius de Moraes, Dom Helder Câmara, né, Tristão de Ataídes, que foram todas figuras que depois migraram para uma posição mais de esquerda. Tristão de Ataídes foi o grande crítico da ditadura militar aí nos anos 60. Né? Dom Helder Câmara se torna quase o inimigo público número 1, né, durante a ditadura militar. E o Vinícius, de certa forma, também, né? Vinícius, de certa forma, também. Mas eu acho que se o Vinícius não tivesse feito mais nada na vida, ele teria feito uma coisa fantástica. Visitando o Ferreira Goulart em Buenos Aires, Ferreira Goulart estava exilado, Ferreira Goulart leu para o Vinícius, para outras pessoas, o poema Sujo, que ele tinha acabado de escrever. Aí Vinícius falou com ele, olha, você vai gravar isso aqui, eu vou levar para o Brasil e vou publicar. Ele gravou em fita cassete, Vinícius trouxe para o Brasil, e assim que o poema Sujo veio à luz no Brasil. Isso foi dito pelo próprio Goulart, numa apresentação que ele fez aqui no anfiteatro do antigo ICHL. Né? Então, se ele não tivesse feito outra coisa,
só ter sido responsável pela difusão do Poema Sujo. O Ferreira Goulart não podia voltar para o Brasil, estava exilado. E aí foi altamente significativo. Mas ainda você observar os amigos do Vinícius de Moraes a partir de um determinado ponto, são todos tendentes a uma posição mais à esquerda, mais voltado para os problemas sociais e a preocupação de resolver esses problemas sociais aqui e agora. Né? As músicas do Vinícius, elas não têm, digamos assim, nenhuma delas tem um tom político marcado. Ele tem poemas, ele tem isso aí, mas não nas canções que ele faz. Mas a questão, esse estilo do Vinícius não era muito perceptível, não era muito percebível na obra dele, esse lado político. Não, de maneira geral não. Exceto em alguns momentos, de uma maneira muito sutil, que ele faz algumas provocações ao clima de hostilidade que, de certa forma, havia no período da ditadura militar. Né? Mas se você pegar mesmo, a maioria delas, das canções, falam de amor. Gilvan, fala dessa parceria entre Tom Jobim e Vinícius, que parece que foi a maior parceria que teve naquele período. Ela começa ainda no final dos anos 50. O primeiro grande sucesso dos dois juntos é Chega de Saudade, que é de 1958. Aí ela se estende ao longo do tempo. Quando o Vinícius escreve logo depois a peça Orfeu da Conceição, é uma peça musicada, não é? E ele fez os poemas já estavam prontos, e ele convida o Jobim para fazer a música. Né? E aí se firma definitivamente. As canções do Orfeu da Conceição, elas se tornam consagradas internacionalmente, não é? Aparecendo inclusive em filmes de outro gênero, não é? Que não fosse do gênero do Orfeu Negro, mas filme, por exemplo, com Um Homem e uma Mulher, do Claude Leloup. É um filme que explode aí no início dos anos 60. Uma das canções do Vinícius e do Tom Jobim, ela está lá no filme, servindo como morte para ele. Né? Com a letra em francês, mas que tentava preservar o espírito da letra original. E juntaram duas coisas, né? Porque o Vinícius também fazia música. Tem várias canções que a letra e a música são dele. Letrista e compositor? E compositor. E o Jobim também. Então, quando juntam os dois, você tem dois poetas e dois compositores trabalhando juntos. E o resultado normalmente é admirável. Né? São coisas de uma sonoridade, eu diria uma sonoridade plástica, e que se fixam no ouvido da gente. Praticamente quem ouve aquilo uma vez não esquece nunca mais. Né? E eu ouço às vezes na rua... É de uma sonoridade muito agradável, né? Eu ouço às vezes na rua pessoa cantando versos do Jobim com Vinícius de Moraes, sem nunca ter ouvido falar, nem do Vinícius nem do Jobim. O que é muito interessante. Isso é uma marca da grande produção artística. Né? Você vê, só para citar comparativamente, muita gente nem sabe quem foi Carlos Drummond de Andrade. Né? Mas todo mundo, num dado momento, fala assim, e agora, José? É mais ou menos a mesma coisa, né? Certas coisas se tornam quase de domínio público, quase como se fossem incorporadas pelo grosso da população. E dentro da nossa própria linguagem, dentro né? da nossa própria linguagem. Gilvan, ele teve várias parcerias. Vinícius era um homem que, cada hora, parceria com Nara Leão, Tom Jobim, e em 1979, ele se uniu ao Toquinho, do qual fez grande sucesso, não só dentro das poesias, como e principalmente na música. Fala um pouquinho dessa parceria entre os dois. Olha, o Vinícius, vamos dizer assim, ele tinha tantos parceiros, quanto eram as pessoas que ele convivia. Chico Buarque, Francis Raime, Carlos Lira, né? O Baden Powell, Toquinho e tal. O que acontece com o Vinícius? Aquele documentário que eu passei para você, diz que o Vinícius era de uma generosidade incrível. E que ele juntava a molecada mais nova, todo em torno dele, e ficavam cantando, compondo, atravessando a noite inteira. Tá? E as pessoas se ligavam muito a ele, até por ele ser um pouco mais velho,
uma relação quase de filho para pai, né? E aí ia formando os parceiros. O Carlos Lira conta que ele, quando ouviu alguma coisa que o Vinícius tinha feito de parceria com outra pessoa, ele falou, esse cara tem que ser meu parceiro. E o Carlos Lira era um menino naquela época, né? Um molecote, no momento em que ele começa a parceria dele com o Vinícius. E que produzem grandes coisas também, né? Você vê, aqui tem algumas das letras do Vinícius, aqui no livro da obra completa dele, e vários parceiros diferentes que atuam na composição. E tem que aparecer a referência ao parceiro, quando é o caso, porque uma parceria musical é muito complicado você separar o que é de um e o que é do outro, né? Por isso você sempre diz, música e letra de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Porque tem interferência de uma ou outra coisa. Uma determinada frase musical pode exigir no verso uma certa mudança, na própria estrutura do verso. E aí um sugere para o outro, muda aí, vamos botar essa outra coisa aqui e tal. E às vezes nasce junto, letra e música, num processo em que os dois estão fazendo aquilo ali e vai saindo junto. Então é muito difícil, se você pega duas pessoas da estatura do Vinícius, do Tom Jobim, do próprio Toquinho, né? Um grande músico, né? E quando o Vinícius conhece o Toquinho também, se repete a mesma coisa, o Toquinho bem mais novo que ele, tal, mas ainda... E foi uma parceria que deu certo, né? Deu Fizeram certo. sucesso durante décadas, né? Deu muito certo. Praticamente o Toquinho foi que assistiu o Vinícius morrer, né? Quer dizer, uma parceria que se... Eles estavam em parceria naquele momento, Tá. né? Todas as parcerias do Vinícius envolveram sempre uma grande relação de amizade também, né? Muito forte mesmo. Não era apenas uma questão estética, uma questão musical, uma questão poética, mas era uma questão também de amizade, de ligação afetiva muito forte, né? E com o Toquinho foi assim, foi o último grande parceiro dele, mas foi assim, né? E com o Toquinho ele conseguiu fazer algo que se popularizou aí entre a criançada da época, né? Ele teve influência, exerceu influência sobre essa atual geração hoje da música, né? Com certeza. Gilvan, nosso tempo está acabando, mas só para a gente encerrar, o Vinícius de Moraes era um artista completo? Eu diria que sim. Podia talvez ter sido um pouco mais se ele fosse menos de bem com a vida, né? Porque ele queria viver intensamente e essa vivência muito intensa atrapalhava às vezes o trabalho poético dele. A poesia costuma exigir dedicação integral, né? E Vinícius era incapaz disso, né? Realmente era uma pessoa que queria viver e viveu, né, da forma mais intensa possível. É uma figura, eu cheguei a conhecer o Vinícius muito superficialmente, um show que ele fez aqui em Juiz de Fora, no Central. Eu estava lá também. Mas Nós assistimos. É, Ele sentado na cadeira, Isso. numa mesa apenas, e uma garrafa de uísque sobre a mesa. mas eu assisti da coxinha, de trás, pertinho, né? E era muito interessante o comportamento dele. Ele, na verdade, não parecia estar fazendo nada desagradável, nada que fosse impositivo, mas ele estava curtindo a vida, cantando, conversando, né? E Estava vivendo, né? E tomando o uísquinho dele, né? Que ele era amigo inseparável do Vinícius. inseparável. Qualquer fotografia que você vê do Vinícius... Ele está sempre acompanhado um do seu copinho. copo e sua garrafa de uísque, Com né? certeza. Gilvan, infelizmente nosso tempo acabou, senão a gente ficaria aqui uma noite inteira conversando e falando sobre o trabalho, sobre a obra e sobre o homem Vinícius de Moraes. Obrigado pela sua participação no programa Curto Circuito. Obrigado a você. O Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode acessar os nossos programas já exibidos no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.